Olá, tudo bem com você? Começa agora pela rádio, pela TV Novo Tempo, o Identidade Geral. Muito obrigado porque você está aqui, porque você está acompanhando o nosso programa. No Identidade Geral de hoje, a gente recebe um dos jovens mais promissores, inovadores e inspiradores do Brasil, o criador da plataforma Saúde, o Thales Gomes. A gente comemora também o Dia da Aviação Brasileira, com as histórias do piloto de avião Odil Cipriano. E tem ainda os cantores Dilson e Débora falando sobre o novo projeto deles, o Somos Um. Então, olha, a gente está aguardando a sua participação, a sua presença através das redes sociais é fundamental para esse programa. Você já sabe como participar, né? novotempo.com/jornalismo. Lá você encontra todos os nossos programas antigos, todas as atualizações também e as redes sociais, facebook.com/ntjornalismo. A gente também está no Twitter e no Instagram. Você encontra a gente através do @ntjornalismo. A gente está esperando a sua participação, inclusive querendo saber quem você gostaria de ver sentado aqui no nosso sofá. Ele foi eleito pela revista Forbes, um dos jovens mais promissores do Brasil. A empresa dele, a plataforma Saúde, oferece serviços de saúde de forma rápida, barata e humanizada em comunidades de baixa renda. Eu converso agora com o empreendedor social, o Thales Gomes. Thales, por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Thales, olha só. Você vem de uma família de comerciantes, né? Sim. Então eu acho que, de repente, esse gosto pelos negócios já vem de família. Verdade. Agora, abrir a sua própria empresa, ser o proprietário da sua própria empresa e automaticamente o seu próprio chefe, Sim. já era um sonho antigo? Olha, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Sim, sem dúvida. A minha mãe, meu padrasto, o meu pai, que apesar de que era professor, ele também escrevia um jornal de bairro, enfim, tinha suas iniciativas empreendedoras. Então, eu tenho muitos exemplos na família que me incentivaram, de alguma forma, a buscar essa carreira no empreendedorismo. Eu me lembro que eu comecei a ventilar essa ideia quando eu voltei do intercâmbio nos Estados Unidos, né? Eu ganhei uma bolsa da Comissão Fulbright, estudei marketing do varejo, gestão de projetos lá. Aí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar para uma empresa americana chamada ESP International, representando-os, fazendo a startup da operação deles no Brasil. E eu comecei a pensar sobre o emprego do meu tempo no trabalho, o impacto do que eu estava fazendo no dia a dia e como isso estava desalinhado com as coisas que eu acreditava, os valores, as coisas que eu gostaria de construir para contribuir, para, quem sabe, criar alguma coisa que fosse melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Então, eu descobri que existia um nome para essa carreira que eu queria seguir, que é empreendedorismo social, que basicamente é você combinar essa engrenagem de um negócio tradicional que visa o lucro com a missão social, geralmente associadas às ONGs e ao próprio governo, de criar algo que resolva um problema real das pessoas. A gente estava falando da sua família e você trouxe esse elemento de que você se formou em marketing aqui no Brasil primeiro e depois, através dessa bolsa, você estudou numa universidade americana fazendo uma outra graduação lá em marketing também. Isso mesmo. E aí você teve essas experiências profissionais nos Estados Unidos. Essa visão americana de negócio adicionou algo para a tua ideia? Essa visão do empreendedorismo social você teve lá ou aqui? Eu acho que uma semente foi plantada lá. Eu me lembro de começar a me engajar nos clubes que eles chamam lá, né, dentro da universidade. Um deles é o SAIF, que hoje se chama Enactus, que é um clube de negócios que engaja os alunos em atividades comunitárias. Então, lá eu fiz um voluntário na Mission of Hope, por exemplo, que ajuda a construir casas para famílias de baixa renda. Então, eu acho que essa semente foi plantada lá. Além dessa experiência, dessa semente do trabalho comunitário, de servir, eu também acho que aprendi um pouco sobre a maneira americana de fazer negócios e como isso pode ser aplicado, né, filtrado e aplicado para a nossa realidade no Brasil. Acho que os americanos eles têm uma percepção de tempo, por exemplo, diferente da gente. Eles têm uma percepção também de assumir riscos diferente da gente aqui no Brasil, no que diz respeito ao empreendedorismo. Tem, inclusive, um dos mantras lá do Vale do Silício, que é fail fast, cheap and often, né? Errar rápido, barato com frequência, essa maneira como você enxerga os erros como, na verdade, aprendizados, oportunidade para aprender, crescer e não cometer os mesmos erros no futuro. Então, eu acho que um pouco dessa visão
eu adquiri lá e serviu como talvez um pano de fundo para eu ir amadurecendo a ideia de empreender, descobrir no empreendedorismo social um caminho de carreira que eu queria seguir. E assim começou essa ideia de buscar literatura, buscar elementos, né, para eu poder me preparar para empreender. Aí, olha, você volta para o Brasil e você Isso. participa de um evento de empreendedorismo, o Startup Weekend Rio Favela. Isso mesmo. Bom, aí você conversando com moradores lá, das comunidades lá, você começou a ver necessidades, dificuldades nessa área, inclusive da saúde, Claro. né? E você daí teve a ideia da plataforma saúde de uma forma ampla. Bom, eu quero fazer empreendedorismo social, essa é uma necessidade social que a gente tem no país, vamos criar algo nessa linha. Foi ali? Ali foi o ponto de partida para a gente começar a trabalhar no que se transformou a Plataforma Saúde hoje. O evento, o Startup Weekend, ele tem um formato, um modelo de combinar pessoas com um background diferente. Então, tinha lá designers, programadores, né, tem um viés de inovação, de tecnologia mesmo forte, a ideia do evento, e pessoas da área de negócio. Então, basicamente, na época eu trabalhava como consultor e também já estava engajado em uma outra iniciativa social, né, na área de pagamentos digitais. E então eu fui para fazer contatos com líderes comunitários, para conhecer mais sobre os problemas reais das comunidades de baixa renda e que muitas vezes são parecidos com os problemas que eu mesmo vivo, só que talvez numa escala diferente. Sim. Então, lá eu conheci um senhor que ele já fazia um trabalho, só que com guarda-chuva de ONG em comunidade de baixa renda. Okay. E ele também inspirou a criação da Plataforma Saúde. Então, a nossa ideia era dar uma pegada de tecnologia mais robusta para facilitar o acesso à informação sobre saúde, para que as pessoas possam adotar hábitos de vida mais saudáveis, né? Eu acho que tem uma questão cultural que a gente precisa mudar, e uma delas diz respeito ao fato de que as pessoas acham que é no hospital que a gente cuida da saúde, né? Claro. E acreditar um terceiro essa responsabilidade. Na verdade, a gente, como empresa, acha que a gente precisa cuidar da doença no hospital, né? E com o médico. Da saúde cuida a gente no nosso dia a dia. Eu até tenho um dado aqui que 7 em cada 10 mortes que acontecem no Brasil, elas são causadas por doenças crônicas, não transmissíveis. Então, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, ou até por uma combinação de algumas dessas doenças. Sim. Ou seja, doenças essas que poderiam ser evitadas. Exatamente. Com uma medicina preventiva. Com prevenção. Mas eu tenho a impressão de que os médicos, os hospitais, eles não estão muito preocupados com esse tipo de medicina, com a medicina preventiva. Você trouxe uma ideia de que a população ela tá muito focada em cuidar da saúde quando ela tem uma necessidade no hospital, mas eu acho que os próprios profissionais de saúde também têm um pouco essa visão, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que um dos problemas é justamente esse, né? A gente engajar uma equipe multidisciplinar para que eles também entendam que o paciente é corresponsável por esse cuidado. E eu acho que um dos problemas da saúde pública e privada no Brasil, da saúde suplementar também, é justamente essa desconexão entre o modelo de financiamento e o modelo de gestão de saúde. Eles estão desalinhados hoje. Então, haja vista que a própria saúde suplementar hoje, as empresas de saúde não têm lucros exorbitantes, né? Ano passado, foi um mercado que movimentou 120 bilhões de dólares com 118 bilhões de custo. Então, a conta não está fechando. Esse modelo não funciona, ele precisa ser revisto. E um dos caminhos é alinhar esse modelo de gestão com o modelo de cuidado e o modelo de financiamento. E olha, a Plataforma Saúde recebeu diversos prêmios. Empresa mais criativa das Américas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento dos Estados Unidos, além de prêmios de empreendedorismo e também prêmios de inovação social. E vocês têm uma forma de trabalhar muito interessante, né, Thales? Porque vocês desenvolveram um kit portátil, então cabe numa mochila esse kit, e aí, através deles, vocês podem fazer exames básicos, IMC, glicemia, pressão, a verificação de pressão, e isso com muita facilidade entrando nessas comunidades carentes, locais remotos. Então, como é que funciona esse diagnóstico? Porque vocês, inclusive, conseguem dar um resultado, às vezes, imediato para exames que as pessoas levariam meses para ter o resultado dentro do sistema público de saúde, né? Exato.
A solução que a gente criou é uma combinação de hardware e software, né? Hardware são esses equipamentos portáteis que fazem exames capilares de glicemia, colesterol, como você falou, triglicerídeos, e até HDL, LDL. Então é através desses equipamentos. Ok. É parecido com um glicosímetro que pode ser comprado na farmácia, que faz glicemia, mas esse é um equipamento um pouco mais robusto e ele faz todos esses outros exames. Também só com um furinho na ponta do dedo, uma gota de sangue, em menos de 5 minutos, todos esses exames saem. O resultado desses exames é combinado com um questionário de estilo de vida, porque a gente sabe que os fatores de risco para as doenças crônicas passam por hábitos alimentares, atividade física, consumo de tabaco e álcool, que são os fatores de risco modificáveis, que a gente quer incentivar as pessoas a mudarem para melhor. Então, o algoritmo que a gente criou, e aí entra a vertente do software, ele combina esses dados com resultados de sangue, peso, altura, circunferência abdominal e etc., avaliação antropométrica, e gera um resultado que é o grau de risco da pessoa desenvolver doença crônica. Então, vai te dizer, olha, com base no teu perfil hoje, nos resultados dos seus exames, você tem X% de chance de desenvolver diabetes ou hipertensão nos próximos 10 anos. E é isso que você precisa fazer para mitigar esse risco. É basicamente isso. Então, e esse módulo dos alertas, né, a gente usa SMS e o próprio Push Notification pelo aplicativo para avisar as pessoas, olha, você tem risco alto de hipertensão, lembra de beber mais água, reduzir o consumo de sal, fazer exercício físico. Aliás, então a pessoa tem o acesso à plataforma saúde e ela vai recebendo essas orientações. Personalizadas com base nos resultados dos seus próprios exames. Que é muito interessante. Que é para onde a saúde está caminhando, né? Ela precisa ser preditiva, personalizada, participativa e garantir que as pessoas, de fato, adotem esses hábitos mais saudáveis. E o interessante é que, através dessas informações que a plataforma saúde vai dar de forma bastante individualizada, são coisas simples, né, Thales? Então, olha, você precisa tomar mais água, como você citou aqui. Você precisa de luz solar, você precisa de descanso. Então, são coisas praticamente que estão aí disponíveis na natureza. Sem dúvidas. E outras coisas que as pessoas precisam deixar para que elas diminuam os índices que ela pode entrar numa doença como essa que a gente estava falando. E realmente, num custo praticamente zero. Diferente do custo que ela teria se ela de fato for entrar num hospital para se tratar, e o custo da medicação e o custo do tratamento. Sem dúvida. Prevenir é muito mais barato do que tratar a doença. Então, a gente acredita que investindo na prevenção é que, inclusive, o próprio governo e a saúde suplementar, a saúde privada, vão economizar recursos porque a população vai demandar menos da atenção secundária e terciária, das internações, das consultas com especialistas, etc. Agora, o que de repente talvez seja muito válido a gente ressaltar é que a gente não está substituindo com a plataforma saúde o papel do médico, o papel dos hospitais. Claro. Se vocês identificam que alguém está numa situação que realmente precisa de tratamento hoje e não só a medicina preventiva, ela vai ser encaminhada para que ela receba um tratamento. Com certeza, vai ser encaminhada imediatamente ou para a rede pública ou para a rede privada, e a gente tem aí parceiros, um dos nossos parceiros é o Dr. Já, então o indivíduo ele tem a opção de pagar um preço também popular para ter acesso a uma consulta. Você estava falando de toda uma questão, que é uma combinação de hardware, esses equipamentos que a gente até já conhece dentro da medicina tradicional, mas tem o diferencial de um software. Isso. Então você tem um sócio, um parceiro, que é dessa área do desenvolvimento tecnológico. Isso, ele é o CTO, né, na linguagem de startups, ou diretor de tecnologia da empresa. Então ele gerencia a nossa equipe de desenvolvimento. Hoje a gente tem desenvolvedores Android, iOS e da plataforma web. E a gente também está trabalhando no modelo com outras organizações, porque a gente acredita que a gente quer levar isso para todos, para o máximo número de pessoas possíveis, né? Então, a gente hoje está rodando um piloto com uma rede de farmácias no Rio de Janeiro também, onde a farmácia faz esses exames por conta de uma RDC de 2009 da Anvisa, que permite que o farmacêutico também faça esses exames capilares dentro da farmácia. E a gente quer aproveitar a capilaridade das farmácias, que estão aí em todos os mais de 5.600 municípios do Brasil, para muni-los com esse kit, com o nosso software, e levar essa solução para mais pessoas. Ô Thales, e tem uma questão muito interessante na plataforma saúde, no modelo de negócio que vocês desenvolveram, porque vocês contribuem para a qualidade da saúde pública. Sim. Diminuindo, inclusive, gastos não só para possíveis futuros pacientes, mas para as contas públicas mesmo, sem dúvida, né? Dos custos de saúde de cada localidade. Claro. E vocês atuam principalmente em locais extremamente carentes, pessoas que não têm acesso, muitas vezes, inclusive, à informação para cuidarem da saúde delas. E o trabalho de vocês tem ganhado tanta proporção que prefeituras já têm procurado vocês para oferecerem
esse serviço para a comunidade? É verdade. Hoje a gente já está discutindo com algumas prefeituras, dentre elas a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Saúde. Então a gente quer plugar essa solução e, de fato, ajudar o poder público a estender esse benefício para mais pessoas, né? A gente é especialista, na verdade, criou uma solução que combina hardware e software, mas a gente é especialista em software e a gente quer focar nisso e a gente entendeu que precisa encontrar parceiros que prestem um serviço para a gente levar isso para mais lugares. Claro. Então, a gente cuida desde os elementos como que botões a gente vai escolher no software para que seja entendido por pessoas de diferentes graus de instrução, desde alguém que não tem ensino fundamental completo até um doutor. Esses resultados todos saem numa escala de cores, que é um símbolo universal, né? Então, se existe algum problema, vai sair ali uma bolinha vermelha, se está tudo ok, o que é raro, vai sair uma bolinha verde. Então, isso tudo são elementos do design para ajudar que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo. Apesar da gente ser também um prestador de serviço, a missão do negócio é garantir que as pessoas entendam o que está acontecendo com o corpo delas, porque a gente percebeu que esse é um grande problema. Agora, eu te coloquei essa pergunta aqui falando desse lado, né? Então, as prefeituras buscando o trabalho de vocês para que as pessoas tenham acesso. Agora, e esse outro lado? O acesso às pessoas à plataforma saúde. Porque saúde, ir ao médico, não é muito uma tradição do brasileiro, né? As pessoas elas têm uma dificuldade, como você começou colocando. As pessoas pensam que elas têm um problema de saúde, elas têm que ir para o hospital. Como é esse trabalho de check-up, esse trabalho de medicina preventiva e como as pessoas recebem esse trabalho? Esse é um dos grandes desafios. A gente, curiosamente, inclusive, vê uma conversão muito maior dentre as pessoas das classes D e E, por exemplo, porque elas são muito mais carentes desse serviço, então quando têm acesso, ficam super felizes, sobretudo as mulheres, que na nossa cultura ainda se cuidam muito mais do que os homens. Então, esse é um dos grandes desafios nossos hoje, né? A gente, como empresa que quer melhorar essa comunicação para que as pessoas tenham acesso à informação precisa e relevante sobre o que está acontecendo com o corpo delas, para que elas adotem hábitos mais saudáveis, essa é uma das preocupações, assim, como a gente constrói mecanismos dentro do software, dentro da solução, melhora o modelo de distribuição, encontra os parceiros certos para garantir que as pessoas se sintam estimuladas. Eu fiquei sabendo que, inclusive, vocês tiveram um problema na escolha do nome, porque falar de prevenção, isso estava muito atrelado ao universo feminino, os homens não queriam participar. Exatamente. Aí pensaram em check-up universal. Aí é um nome inglês, americanizado, então isso não é para mim, Exato. Coisa do tipo. Aí vocês chegaram no Saúde Agora. A gente chegou no nome Saúde Agora, que é o nome do serviço, exatamente. Que é simples, é direto e tanto a população masculina quanto feminina se identificam, veem valor. Como é o acesso dos profissionais que vão levar a plataforma saúde até essas comunidades? Porque esses locais eles têm altos índices de violência, Sim. inclusive. Crime organizado. Como é o acesso de vocês até essas comunidades? Vocês nunca tiveram problemas quanto a isso? A gente já teve problemas, e aí o modelo ideal que a gente encontrou foi o Sebrae, por exemplo, é parceiro da empresa e ajuda a gente a se conectar com os líderes comunitários certos para a gente poder entrar nas comunidades. Isso, a primeira que a gente entrou, que foi no Morro da Providência, onde inclusive aconteceu o evento, né, do Startup Week, a gente achou que fazia sentido começar por lá. Que é uma favela histórica, a primeira favela do Brasil, onde morou Machado de Assis, e é um lugar que a gente conhece muita gente, e levou 4 meses para a gente começar a operação lá, porque não é fácil, né? As comunidades elas estão cansadas de ver iniciativas pontuais, onde as pessoas, né, muitas vezes até políticos, vêm junto e prometem 1000 coisas e acabam não voltando, fazem uma ação pontual de um dia, uma semana, tiram foto e somem. Então a nossa preocupação, justamente por isso a gente não é uma ONG, é um negócio social, é colocar de pé um modelo que seja financeiramente sustentável, para que a gente garanta que esse serviço não vá ser interrompido quando a gente passa por uma crise e as empresas param de doar para as ONGs, por exemplo. Olha, você foi eleito esse ano pela Forbes, foi um dos 30 jovens abaixo dos 30 anos mais promissores do Brasil. Ele também foi um dos 10 jovens mais inspiradores do Brasil pela editora Abril e recebeu o prêmio Jovens Inovadores com menos de 35 anos pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Com um currículo como esse, Thales, não é pouca coisa para a idade que você tem, você poderia ter começado um negócio em diferentes áreas, você poderia, inclusive, talvez estar ganhando bem mais do que você ganha hoje. Por que decidir
por esse lado do negócio social? O que de fato te encantou? Eu acho que passa muito por aquela reflexão que eu estava trazendo aqui no começo, né? Quando eu trabalhava como consultor, uma que eu via que, como consultor, você tem um papel muito mais coadjuvante no sentido de dizer ao cliente, na época eu trabalhava em telecom, uma das 4 grandes telefonias do Brasil, então você diz para o cliente o que ele deve fazer e você não vê necessariamente as coisas sendo aplicadas, e empresas grandes, por exemplo, são muito engessadas. Então eu queria me sentir mais participativo, queria ver que meu trabalho tinha mais impacto. No outro lado, eu sempre achei que, quando eu comecei a fazer essas reflexões, eu sempre achei que começar um negócio só para ganhar dinheiro não era o suficiente, faltava alguma coisa. Foi aí que eu busquei, comecei a me interessar por negócios sociais e descobri que tinha esse modelo ideal, que é combinar lucro e propósito, né? Então, eu acho que passa muito por isso, você sentir que está construindo alguma coisa relevante, que vai resolver um problema real das pessoas, que as pessoas veem valor. E aí o próximo passo é você entender qual é esse modelo de negócios que faz sentido para garantir que o negócio seja sustentável. Eu imagino que com certeza não há dinheiro que pague a realização disso tudo, né? E ver as pessoas que de outra forma não teriam o cuidado com a saúde delas como elas têm hoje, através do teu negócio sendo desenvolvido, né? Claro, claro. É super gratificante, né? Empreender no Brasil é muito difícil. Na área de negócios sociais, mais difícil ainda. A gente tem acesso muito dificultado a capital, por exemplo, capital de risco. O investidor tradicional, ele naturalmente, por conta da sua natureza, né? Ele entende que o lucro está acima de muitas outras coisas. E a gente está construindo, inclusive, o nosso CNPJ para ser certificado nas empresas B, que é um movimento B Corp, começou nos Estados Unidos e na Europa e agora está crescendo no Brasil, que garante que a gente passe por implemente alguns elementos de governança que vão se preocupar com o impacto do nosso produto, desde os fornecedores que a gente escolhe, da nossa relação com os colaboradores. Então, quando a gente vai conversar com um investidor tradicional, muitas vezes é difícil acessar recurso por conta dessa mentalidade que visa o lucro acima de tudo. Claro. Eu acho que esses prêmios que você mencionou, sem dúvida, eles são... a gente é muito grato, porque eles dão, talvez por isso que eu esteja aqui, inclusive, eles dão visibilidade para o negócio, mas eu acho que eles também são uma oportunidade importante da gente lembrar de onde a gente vem, por que a gente está fazendo tudo isso, e é um momento da gente reiterar nosso compromisso com a missão real do negócio, que é de construir soluções que vão melhorar a vida das pessoas de verdade. Muito bom. Thales, olha, prazer enorme ter te conhecido, ter te recebido aqui, ter ouvido do seu negócio, da plataforma Saúde. Espero que Deus continue abençoando muito vocês para que outras pessoas recebam esse cuidado tão essencial. O prazer foi meu, muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite e... Sucesso! A gente vai para o intervalo. Na volta, eu converso com o piloto Odil Cipriano para tirar todas as dúvidas sobre aviação. Uma entrevista muito interessante que você não pode perder. É logo depois do intervalo. Identidade volta já.